Tome seu assento, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Eu sou grato a Deus nesta noite por essa rica oportunidade. Deus abençoe. Quantos que já sentiram a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite? Aleluia. Aleluia. Você crê que Deus pode falar contigo aqui nesta noite ainda? Aleluia. Deus já falou comigo aqui nesta casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um texto. Eu sei que hoje é um culto, em especial um culto de missões. É um culto que em alguns lugares é pouca frequência, que os irmãos têm aquela preocupação, vai vir pedir dinheiro, vai querer oferecer carnê. Mas eu louvo a Deus nessa noite, porque você teve coragem de deixar a tua casa para vir aqui adorar a Ele nesta noite. Você tem a oportunidade, o livre-arbítrio para poder vir quando quer. Hoje não quero ir, não vai, fica em casa. Mas tem nossos irmãos missionários, que não por opção, mas é pela chamada, que estão espalhados por esse Brasil, por este mundo afora, esperando um socorro nosso, esperando também de nós a nossa oração. Então eu louvo a Deus, porque o Paraíso é uma congregação missionária. Vocês estão de parabéns por estar aqui nesta noite. Eu sei que o texto é muito conhecido, mas quando o nosso irmão Batista nos convidou para estar aqui, foi esse texto que o Senhor falou comigo. Aleluias. E eu creio que Deus tem, através da minha vida, nesta noite, uma palavra para a tua vida. Glória a Deus. Deus usa uma linguagem figurativa para falar com o profeta Jeremias. Jeremias, ele era profeta, provavelmente ele não entendia nada de olaria. Então o Senhor fala com Jeremias: Jeremias, levante-te e desce e vai à casa do oleiro, e ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Porém Elias, assim temente a Deus, ouvindo a voz de Deus, o texto sagrado vai nos dizer que Jeremias, ele então obedecendo, ele desce e vai até a casa do oleiro. E ele observa que quando ele chega à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando sobre um barro, sobre um vaso, sobre as rodas, sobre a roda. E ele se depara com essa situação que chegou a um certo ponto, que se de repente, no trabalhar daquele oleiro, sobre aquela roda, sobre aquele vaso, sobre aquele barro, ele observa que de repente aquele barro, aquele vaso, ele se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Eu estava pensando, irmãos, para que o oleiro ele chegue até a esse ponto de fazer um vaso através de um barro, porque a matéria-prima do vaso é o que? É o barro. A matéria-prima do vaso é o barro. Aqui tem barro nesta noite. Aqui tem vaso de Deus aqui nesta casa, nesta noite. Aleluias. Então para o oleiro ele pegar e para fazer esse vaso, antes porém ele precisa sair à procura do barro. Ele não encontrava esse barro em farmácias, supermercados, não encontrava nesse lugar. Só tinha 2 lugares que ele tinha que encontrar esse barro, que era no pântano e no brejo. Quem é que gosta de andar no brejo? Agora nós estamos na benção, mas quando nós não tínhamos asfalto aqui, era barro e poeira e barro. Agora nós estamos nadando na benção, né, irmã? Que maravilha. Quando eu chego aqui e olho para o sorriso dela, o meu coração se alegra. Então o oleiro, antes dele fazer o vaso, ele precisa sair atrás da matéria-prima, que é o barro. Ele sai então, vai até um brejo, até o pântano, e para ele chegar até esse lugar, quando ele chega, que ele vai escolher um barro, simplesmente ele não chega no meio desse brejo, coloca a mão no barro e sai e vai embora, vira as costas.
Provavelmente não, porque cada um é especialista na sua área. Nós vimos aqui que foi citado nesta noite do nosso irmão Batista, que está fazendo essa obra com os demais irmãos. Cada um é na sua. Tem irmãos que são mecânicos, tem outros que são eletricistas, cada um na sua área. Não tem como ninguém se meter na vida profissional do outro. Cada um entende de uma coisa. Então o oleiro, para ele fazer um vaso, não é simplesmente ele chegar num brejo, num pântano, que por muitas vezes também, ele precisa enfrentar cobras, caranguejos, para escolher um pedaço de barro para moldar um vaso. Então parece que vejo que quando o oleiro ele sai à procura, porque quando Jeremias chega aqui na casa do oleiro, o barro já estava sobre as rodas. Já estava já no meio do processo. Mas só que para chegar aqui tem um processo antes. Então o que o oleiro precisa fazer? Sair para procurar o barro. Parece que vejo, irmãos, que de repente o oleiro vai de um lado para o outro naquele pântano, às vezes enfrentando caranguejos, como já disse, cobras. De repente ele olha para um lado e fala assim: aqui eu vejo que vai dar um pedaço de, esse pedaço de barro vai dar um vaso muito bom. Hoje são catalogados mais de 200 tipos de barro. Barro de tudo que é tipo, claro, escuro, tudo que é tipo. Mas somente o oleiro sabe aonde encontrar um barro bom para fazer um vaso bom. Então ele sai à procura de um pedaço de barro, andando no pântano de um lado para o outro. De repente parece que veja andando de um lado, aqui vai dar um vaso bom. Olha que ele está no meio do brejo, aonde ninguém não dá nada. Você lembra de onde que Deus te escolheu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parece que vejo, aleluia. Você quer ver quanto tipo de vaso que tem aqui? Eu vou provar para você. Olha aqui, tem algum artista aqui nesta noite? Levanta a mão. Tem um artista, não tem ninguém do norte? Opa, tem um ali, está com vergonha. Tem mineiro aqui nesta noite? Tem algum mineirinho aqui? Eu sou filho de mineiro. Tem paulista? Tem gaúcho? Aleluias. Mas o nosso Deus, Ele tirou a nossa irmã lá do Nordeste e diz assim: eu te escolhi, foi eu que te escolhi, não você que me escolheu. Eu vou te levar para a cidade de Jacareí. Você é simplesmente um pedaço de barro, mas lá na frente eu vejo que vai dar um vaso bom. Parece que vejo que aquele oleiro olhando de um lado para o outro e fala assim: aqui eu vejo um paulista, lá da cidade de Jacareí. Eu olho para a vida dele e estou vendo que vai dar um vaso bom. Ele vai ser um presbítero, ele vai ser um regente, ele vai ser um líder, ele vai ser um pastor, para ser usado lá na minha obra, na cidade de Jacareí, no Jardim Paraíso. Ele sai então à procura e vai pegando de um lado para o outro. Você está pensando que quando ele chega naquele brejo, ele vai pegar a sua luvinha cirúrgica, para não se sujar? Engano seu. Eu acredito que ele se lambuza todinho naquele barro. Quem sabe muitas vezes aquele barro fedorento, que quando você passa pela pista, você sente aquele mau cheiro. Se você pudesse, você dava outra volta para não passar em frente daquele barro. Mas foi justamente nessa situação que o oleiro escolhia o seu barro para fazer um vaso. Justamente. Então ele escolhe aquele barro e traz para a olaria, traz para a sua casa. E quando ele chega na olaria, simplesmente ele não vai pegando aquele pedaço de barro e já vai pondo sobre a roda para poder fazer um vaso. Não é assim que funciona o negócio. Não é assim que funcionam as coisas. Aonde que ele escolhe aquele barro que ele traz para a olaria, ele coloca num canto para ficar sozinho, porque ele chega muito encharcado, ele está muito molhado, ele precisa secar-se um pouco.
O oleiro entende perfeitamente que aquele pedaço de barro não está no ponto dele trabalhar. Você está me entendendo o que eu quero dizer aqui nesta noite? Eu vou melhorar para você entender. Aleluias! Quem era você lá no mundo? Você, quem sabe, tinha um carro bom, tinha um emprego bom. Você veio para cá e de repente tudo se fechou. É que Deus quer te ensinar alguma coisa através disso. Você lembra daquele homem? Saulo de Tarso. Quem era este homem? Que fazia e acontecia. Estava no meio do brejo. De repente Deus fala para quem? Para Ananias. Vai até a rua chamada direita. Até aí está tudo bem. Mas a hora que o oleiro por excelência, a hora que Deus falou o nome dele, ele falou assim, o quê? Saulo de Tarso? Mas o oleiro falou assim, vai, porque és para mim um vaso escolhido. Quando o barro chega, ele chega muito inchado, nariz empinado. Se deixar, ele pisa em tudo e em todos. Mas o oleiro deixa ele lá no cantinho. Peraí, você, a hora que estiver no ponto, eu vou trabalhar sobre você. Ele fica sozinho, precisa murchar um pouco. O nariz está muito empinado. Ele acha que é só ele que pode, só ele que faz, só ele que tem. Sendo que quem tem, quem pode, quem faz, é o oleiro que está aqui nesta casa, nesta noite. Ele chega com aquele espírito do eu, do orgulho. Ele fica lá descansando um pouquinho. Deixa ele quieto aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até então, amados, é que chega a hora do oleiro trabalhar sobre aquele barro. E quando chega a hora do oleiro trabalhar sobre aquele barro, a primeira coisa que ele faz, ele começa a amassar o barro. Eu não sei em que processo que você está aqui nesta noite, no processo de escolher de Deus, ou no processo de amassar de Deus. Você, quem sabe, está dizendo, Senhor, está doendo muito, não se preocupa, o oleiro sabe trabalhar a sua vida. O processo de amassar é doído, irmãos, é doído. Até que de repente ele pega aquele pedaço de barro, agora está bom. Ele coloca sobre a roda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, como já vi alguns vídeos, de um oleiro fazendo barro. Não sei. Mas é uma coisa muito linda. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi aquilo, é que quando o oleiro ele começa a trabalhar sobre aquele vaso, sobre aquele barro, o que me chama a atenção é que aquele oleiro ele não começa a trabalhar de fora para dentro. Vocês perceberam? Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Aleluias! Eu vou falar. Aleluias! Tem batalhas espirituais que ninguém está vendo. O seu esposo não está entendendo. Os seus filhos jamais passam na mente deles. Mas essas batalhas espirituais é só você e Deus. Deus me trouxe aqui nesta casa, nesta noite, para te dizer isto. Esta guerra é espiritual, irmã. Esta batalha espiritual é invisível. É só você e Deus. Esta batalha não é aberta para o público ver. Ninguém está vendo. As suas maiores batalhas é aquelas que é só você e Deus. E fala, Senhor, está doendo. Você chega aqui sorrindo, dando glória a Deus, aleluia. Mas aqui dentro, só o oleiro que sabe. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui nesta noite para te dizer, o oleiro por excelência já chegou nessa casa.
Vai entender, Deus, que eu quero ver. Se alguém dá conta de explicar, Deus, vem aqui que eu vou sentar. É Ele quem escolhe. É Ele que amassa. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em que processo que você está aqui nesta noite? Aleluias. Deus conhece o teu coração aqui nesta noite, nesta casa. Conheço muitos, mas no íntimo não conheço ninguém. Só Deus sabe da maneira que você chegou aqui nesta casa hoje. Mas vamos lá. Ele traz e começa a trabalhar sobre aquele barro. E foi justamente nessa hora que Jeremias chega. Que o oleiro está trabalhando sobre aquele barro, sobre aquele vaso, sobre a sua obra. E de repente, Jeremias observa que algo diferente aconteceu naquele momento. Foi quando o vaso se quebrou. Veja bem, irmãos, foi o vaso que se quebrou, não foi Deus quem quebrou o vaso. Tem muita gente por aí quebrando, se quebrando, querendo culpar Deus. Namora com quem não é para namorar, casa com quem não é para casar, vai aonde que não é para ir, pega o que não é para pegar, depois quer culpar Deus. É o vaso que está se quebrando. O que Deus faz é amassar, pronto. O que é para Deus fazer, Ele faz. O que está acontecendo nos dias de hoje? Olha que Jeremias era profeta. Profeta fala o que Deus manda. Pregador é diferente. Pregador está só massageando, só a situação. Já viu esse tipo de situação? Ou já viu tudo errado? Jeremias era profeta. Então ele fazia o que Deus mandava. Então Deus mostra para ele. Deus mostra para ele que é Deus quem fala, é Deus que faz. De repente Jeremias observa aquela situação, porque está acontecendo nos dias de hoje é o seguinte, amados, é que as pessoas estão, muitos pregadores principalmente, estão espiritualizando muitas coisas, querendo culpar Deus. Você já viveu esse tipo de situação? Você faz uma coisa que Deus falou para você antes, não faça tal. Às vezes pela nossa teimosia a gente faz, depois a gente sofre com as consequências. Vem o preço, Deus perdoa, mas a consequência vem. Acontece muito nos dias de hoje, amados. Estão espiritualizando tudo. O pneu furou, é o diabo. Apareceu o borracheiro, é Deus. Nós dirigimos a congregação, nós vivemos tanta situação. A irmã chega, irmão, cortaram a minha luz, foi o diabo. Não foi, irmã, é que a irmã não pagou a conta. Estão espiritualizando tudo. Mas eu venho como profeta de Deus nessa casa, para vos dizer, aqui tem vaso de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui tem vaso de Deus. O que aconteceu, irmãos, de repente? O vaso se quebrou. O que o oleiro fez? Pegou aquele barro e jogou fora? Não. Ele pega aquele mesmo barro que tinha se quebrado em suas mãos. Ainda bem que foi na mão de Deus. Porque o que tem de gente aí fora se quebrando na mão do inimigo, para se levantar está difícil. Está difícil. Mas aquele que se quebra na mão do oleiro, o negócio é diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o oleiro, irmãos, ele não desistiu daquele barro. É isso que eu vim profetizar para a tua vida nesta noite. Eu começo aqui a minha mensagem. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele ainda está no controle da roda. É o Senhor que está boa para você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que acontece, irmãos? O oleiro pega o mesmo barro.
vez que vejo, irmãos, aqueles vasos que estava, pensamento meu, aqueles vasos, quem sabe que já estava pronto em volta daquele oleiro. Quem sabe aqueles vasos que estavam do lado e dizia assim, está vendo, oleiro? Você foi pegar esse barro podre? Eu sabia que não prestava. Eu sabia, pastor, que esse vaso ia te dar trabalho. Está vendo, Deus? Eu sabia que esse vaso não valia nada. Não valia para tu. Mas para Deus vale. Ah, se vale! Ah, se vale! Você pode não ter valor nenhum nesse mundo, mas para Deus você vale mais que Ele todo. Mais do que Ele todo. Eu estou sendo provado. Aleluia. Glória a Deus. Vale mais que o mundo todo. Até que então, irmãos, nós vamos observar aqui no texto, eu não quis ler para nós ganharmos tempo. Nós vamos observar que, depois que aquele vaso se quebra, ele pega o mesmo barro e faz dele um vaso, outro vaso melhor. Sabe o que Deus queria mostrar para aqueles vasos que estavam à sua volta? É desse mesmo vaso, desse mesmo barro, que Deus vai escrever uma nova história. Você crê nessa noite que hoje é a noite da sua virada? Você crê nesta noite que o oleiro por excelência está aqui nesta casa, dizendo para mim e para você, hoje é a noite da sua virada. Aleluias! Hoje é a noite que Ele olha para mim e para você, e diz, você vai dar um vaso bom ainda. Até então que o vaso fica pronto. Até nos dias de hoje é assim, amados. Quando ele trabalha naqueles vasos, quando ele termina, acabou a prova? Não. Quem é que disse que a nossa prova vai acabar aqui nessa terra? Só vai acabar o dia que nós estivermos nas mansões celestiais. Aí sim, nós vamos dizer, ponto final. Mas enquanto estiver aqui, vai ser essa prova, vai ser essa luta, essa perseguição. E vamos tocando o barco, porque Jesus vai no barco e tudo vai dando certo. Acabou o vaso. O que ele faz com aquele vaso? Põe na geladeira? Não é pudim. Eu ganhei um pudim aqui, das últimas vezes que eu vim aqui, que misericórdia. Que pudim abençoado. Mas, quando ele termina o vaso, o que ele faz? Ele põe no forno, no fogo. O último estágio do crente é o fogo. E qual estágio que você está? No amassar? No escolher? Ou da fornalha? Olha aqui que aquele oleiro faz. Termina o vaso, põe no forno. 24 horas de forno. Irmão, se tem uma coisa que crente gosta, se tem uma coisa que vaso gosta, é de fogo. Você lembra? Os varões cantaram aqui que a glória enche o templo. Na hora que eles cantaram aqui, eu lembrei, sabe de quem? Daqueles irmãos que estavam reunidos no dia do Pentecoste. De repente veio o quê? Do céu. Oh, glória a Deus. Só vem de lá coisa boa, amados. Você crê nessa noite que nessa noite o céu vai descer nesta casa? Aleluia! Aleluia! Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Oh, glória a Deus. E línguas repartidas como de fogo. Se tem uma coisa que crente gosta, é de fogo. Que mais? Você lembra de Elias e os profetas de Baal? De um lado tinha mais de 400. E estava do outro lado só Elias. O povo cocheando em dois pensamentos. Serve a Deus ou não serve? Aquele é crente, que quando ele chega ali fora, desliga o botão, não é mais crente. Não sabe aonde quer ficar. Fica um dia lá, um dia aqui, um dia lá, um dia aqui. Tem que tomar um prumo. Elias falou, até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Ou vocês servem a Baal ou servem a Deus. Vamos todo mundo lá para o Monte Carmelo. Oh, glória a Deus. Oh, o Monte
montes tem resposta de Deus. Eu vejo um monte de Deus aqui nesta casa, nesta noite. Vamos todo mundo para o monte. Pega lá 2 bezerros, vocês dividem, prepara o altar e não ponha fogo. Ficam lá os profetas de Baal, quase o dia todo, de um lado para o outro, fazendo macumba. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. E Baal tinha poder de mandar fogo, é? Acabou o tempo de vocês, agora é comigo. Irmão, quem tem intimidade com Deus é diferente, irmão Sandro. O que ele faz? Repara o altar, porque o altar não pode estar de qualquer jeito. Como é que está o altar aqui nesta noite? Será que pode Deus mandar fogo aqui? Repara o altar, 12 pedras. De repente ele faz uma oração simples. Não teve muita coisa não. Deus, manda fogo do céu para esse povo ver que tu és Deus. Irmãos, não precisou nem de jejuar. Na mesma hora o fogo desceu. Se tem uma coisa que vaso gosta é de fogo. Por isso que você está na fornalha de Deus. Deus não dá além daquilo que você possa suportar, amados. Se Deus está te dando essas condições, é porque Ele sabe muito bem que você aguenta. Então glorifica o nome do Senhor nesta noite. Para mim terminar, quem que não lembra? Quem que não lembra daqueles 3 jovens, 3 vasos? Quem que não lembra? Que não quiseram se dobrar. O que o rei faz? Manda lançar na fornalha de fogo ardente. Naquele dia ele ficou tão atribulado que ele disse assim: aquece 7 vezes mais. 7 vezes mais. A Bíblia vai dizer, Daniel capítulo 3, versículo 19 a seguir, que ele mandou escolher os homens mais fortes. Mais fortes. Só para pegar 3 rapazes. 3 homens, os homens mais fortes. Só para pegar 3 rapazes. Não precisava de tanto, né, amados? Mas só que Deus estava no controle da roda. Aquece 7 vezes mais, está aquecida. Pega esses 3 rapazes e amarra eles. E lança lá dentro da fornalha. Vem aqueles homens fortes. Os mais fortes. Com aqueles 3 rapazes. A Bíblia vai nos dizer que só a chama. Eles nem entraram na fornalha. Porque não é qualquer um que entra na fornalha de Deus. Só a chama daquela fornalha matou aqueles homens fortes. Só a chama. Mas os 3 homens, os 3 rapazes foram lançados na fornalha, estavam lá, de mãos atadas. E de repente aqueles homens olham para dentro da fornalha. Veja bem, irmãos, quando Deus está no controle da roda, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. A Bíblia vai nos dizer, amados, que de repente eles observam, eram 3 que lançaram, agora tinham 4. E eles estavam amarrados? Não. A Bíblia vai dizer que estavam andando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quem foi lançado de mãos atadas? Agora estavam passeando numa fornalha de um lado para o outro. Se tem uma coisa que a igreja do paraíso gosta, é de fogo. Deus pode mandar fogo aqui nesta noite. E se tiver um crente que não é batizado com o Espírito Santo, possa ser nesta noite em nome de Jesus. Para eu concluir, sabe o que me chama a atenção? Daniel capítulo 3, versículo 25, 26, 27. Irmãos, não dá para entender.
Mas Deus vai nos explicar um dia. A pessoa entra no fogo, que é aquecido 7 vezes mais além do costume. Não se queima nem um fio de cabelo, irmão. As irmãs se perdem assim na panela, de repente, assim, em cima do forno, em cima do fogão. Queima aqueles pelinhos assim, de imediato, não abrir e fechar de olhos. Mas aqueles rapazes não queimou um fio de cabelo sequer. E o que é melhor, o que me chamou mais atenção ainda, é que as irmãs sabem explicar mais do que eu. É que quando aqueles homens saem daquela fornalha, nem cheiro de fumaça tinha na roupa para contar a história. Entenda esse Deus aqui nesta noite. As nossas irmãs mesmo sabem dizer isso. Lá, amanhã, segunda-feira, bate aquelas 2, 3 máquinas cheias de roupa do final de semana. Estende bonitinho no varal. De repente o infeliz coloca fogo lá no meio daquele mato. E vem aquela fumaça, as irmãs correm rapidinho, deixa eu recolher essa roupa. Senão vai ficar cheirando fumaça. Mas os 3 rapazes não ficou nem cheirinho de fumaça, irmão. Deus está no controle da vida deles, como está no controle de nossas vidas aqui nesta noite. Você acredita nisso em nome de Jesus? O vaso. Esses vasos mais caros, não estou falando de R$1,99. Esses vasos mais caros, mais lindos, que eu estou falando de vasos de milhões. O oleiro, ele tem o prazer de pegar um pincel, num cantinho escrever o teu nome, pintor fulano de tal. Deus te deu um novo nome, um novo caráter. Você não valia nada para ninguém nesse mundo, mas um dia o Senhor disse: eu te escolhi lá do meio do pântano, do brejo, te dei um novo nome, te batizei com o Espírito Santo, te enchi da minha graça, te lavei do meu sangue, e você está aqui nesta